Seja muito bem-vindo ao canal Na Varanda com Tereza, e hoje nós vamos falar sobre a lua nova que acontece a 21 graus de Touro, entre os dias 11 de maio e 10 de junho. O grau 21º de Touro é um grau sabiano da pomba voando sobre um mar revolto, bravio, um mar de ressaca. A pomba voando mostra que o nosso elemento ar, a nossa mente está em paz. E as águas estão revoltas, as nossas emoções. O que nós temos para esperar para essa alunação? Sejam bem-vindos a mais um aspecto, a mais um momento para a astrologia a seu favor. Esse é um momento muito especial porque nós estamos tendo a lua nova no signo de Touro. E aí eu tenho aqui ao meu lado a Cristina Ottoni, que vai nos decodificar, vai nos orientar sobre como lidar com essa lua nova no signo de Touro, começando na terça-feira, às 16 horas. Cristina, o que a gente pode fazer para lidar com essa lunação que vem pela frente até o dia 10 de junho? E quando nós teremos um eclipse, mas isso são cenas para os próximos capítulos, em breve estaremos nos preparando para o eclipse. Mas até o dia 10 de junho, como é que a gente deve ter a astrologia a nosso favor? Como nos comportarmos? O que fazer? Ótima pergunta, Tereza. Bem, tem muitas coisas que a gente deve aproveitar esse período. Uma delas é trabalhar duro. Por quê? Porque Touro é um signo que é um signo forte, é um signo estável. E também Touro é aquele que está ligado ao campo, à agricultura. Então, é um trabalho que, todo trabalho que é duro, que exige força, trabalhos braçais, eles são trabalhos que são bons nesse período para se fazer, né? Coisas relacionadas coisas relacionadas ao campo, mas também atividades físicas, né? E coisas que ajudem também a gente a respirar. Uma coisa muito interessante é fazer algum tipo de movimento, por exemplo, atividades físicas, correr, andar, dançar, fazer algum tipo de esporte, jogar futebol, jogar vôlei, mas as atividades físicas e os esportes vão estar muito favorecidos durante essa alunação. Essa é uma das dicas que a gente pode fazer, mas tem muitas dicas para esse período. Gostei muito da dica de fazer um trabalho forte corporal, que para mim seria a dança, associado a estarmos num signo de Touro, que é regido pela Vênus, e a Vênus fala de beleza, entre outras coisas, com a arte, e eu adoro música, então eu acho que eu juntaria atividade física com a beleza da música, e para mim, eu acho que eu escolho nesse período potencializar a minha dica de trabalho corporal junto com a música. Eu gostei muito dessa dica. Cristina? Pois é, Touro fala sobre criatividade, sobre abundância, sobre prosperidade, né? E a criatividade tem muito a ver também com arte. A música é uma forma de arte, né? Então, a arte, ela vai estar muito favorecida, tudo de arte. Você pode estar procurando arte. Tanto porque Vênus gosta da arte, quanto também pelo fato de que nós estamos com o Netuno e Peixes muito importantes nessa alunação. Nós temos o planeta Netuno domiciliado no signo de Peixes e Júpiter, que é o segundo regente do signo de Peixes, daqui a 2 dias depois do início da alunação, entra no signo de Peixes. Então, os 2 regentes de Peixes vão estar lá. Então, todas as formas de arte vão estar favorecidas. É possível você ter inspirações, musas inspiradoras, você ter intuições. É muito provável que você tenha habilidades para escrever, porque Vênus está em Gêmeos. Então você pode ter o dom da escrita, fazer poesias, escrever romances, pode ser cinema, arte, qualquer tipo de dança, de escultura, pintura, trabalhos manuais, e não apenas a arte, mas também o artesanato. Então existem muitas opções, muitas possibilidades. Você tem um hobby, um dom,
esse é um bom momento para você investir na sua criatividade e dar vazão à sua inspiração artística. Que bom. E essa parte da espiritualidade, da sensibilidade, de intuição, isso de alguma maneira vai estar ocorrendo conosco? Sim, na verdade, esse é um momento mágico, como eu falei, né? Durante essa alunação, não exatamente no dia da alunação, mas 2 dias depois, Júpiter vai entrar no signo de Peixes e isso vai exaltar o signo de Peixes, não apenas porque tem Netuno lá, mas o segundo regente de Peixes está lá, o que é uma situação rara. Então, o que é bom você aproveitar para fazer? Deixar um caderninho do lado da sua cama para anotar seus sonhos. Por quê? Com esse Netuno tão exaltado, é muito provável que você tenha sonhos vívidos, sonhos proféticos. É bom para fazer visualizações criativas, é bom para meditar, é bom para ter insights, né? E de um modo geral, as inspirações artísticas, né? Mas essa conexão com essa fonte superior, né? Então, um outro lado que também está além da arte, né? Que Netuno também favorece, é o lado do cuidado com as pessoas menos favorecidas. Pessoas que foram rejeitadas, excluídas da sociedade, que estão em estado de isolamento. Qualquer tipo de coisa também que você possa ser um bálsamo ou levar um bálsamo para aliviar a dor dessas pessoas. Então, você vai ter satisfação na medida em que você serve, você faz um trabalho de voluntariado, você ajuda o próximo, isso vai trazer uma satisfação pessoal, né? Então, assim, o que vai te trazer alegria durante esse período? Né? A alegria da gente, a gente vê pela roda da fortuna. Para quem está sujeito ao fuso horário de Brasília, o ascendente dessa alunação acontece no signo de Libra, em conjunção exata com a roda da fortuna. Então, a roda da fortuna fala daquelas coisas que fluem, que dão uma sensação de facilidade, de sucesso, de alegria para a gente, né? E essa roda da fortuna, estando em Libra, o regente de Libra é Vênus. Então, mais uma vez, você trabalhar com coisas relacionadas a essa Vênus vai te trazer a sensação de felicidade. Então, procure ter prazer com conversas que sejam leves, assim, despretensiosas, contatos sociais, essa questão de curiosidade, de conversar com muitas pessoas, isso vai te trazer felicidade. Na verdade, isso vai trazer essa leveza, né, para o seu dia a dia e vai te dar essa sensação de felicidade, né? E isso pode ser associado também com o trabalho artístico e com o trabalho com voluntariado, essas questões de assistência social e se sacrificar em prol dos outros, né? Serviço, cooperação, né? Sensibilidade para com a dor do outro. Um processo de empatia, né, Cristina, pelo que eu estou sentindo. Sim, nem todas as pessoas têm essa empatia, essa compaixão desenvolvida, mas quanto mais você tiver trabalhando com empatia e compaixão, mais você vai sentir essa sensação de satisfação interna. É engraçado que você, na verdade, está agindo de forma desinteressada para ajudar o outro, mas de alguma forma aquilo te nutre, né? Então, nutrição tem muito a ver também com touro, né? Porque touro tem a ver com as questões ligadas à sobrevivência, né? Mas a gente está com esse touro regido por Vênus em Gêmeos. Então, na verdade, ele está falando sempre de possibilidades. Quando a gente fala do signo de Gêmeos, são 2 gêmeos, 2 pessoas. Então, sempre tem mais de uma opção, uma escolha. E nesse caso aqui, você tem a escolha da nutrição material e você tem a escolha da nutrição espiritual, emocional, né? Aquela
expressão, aquela nutrição que é intangível, né? E nesse momento dessa alunação, você vai ser confrontado com essa escolha. Você vai ter que ver aquilo que você gosta, o que te dá prazer, o que é importante para você, quais os seus valores, quem você é, o que ressoa com você, e aí fazer uma escolha, né, do que você quer plantar nessa lua nova. Por quê? Porque toda lua nova é um momento de plantio. E agora é o momento de você plantar aquilo que é importante para você, que você valoriza, aquilo que te dá prazer, o que você gosta, é aquilo que vai te levar para um futuro, né? Então, nesse momento você vai ser confrontado com essa escolha. E nessa escolha você pode estar ao mesmo tempo escolhendo várias possibilidades e provavelmente vão ter possibilidades mais relacionadas a questões sólidas, concretas, materiais e também algumas possibilidades relacionadas a esse lado artístico, espiritual, de empatia, de compaixão. E aí eu fico pensando nessa Libra no ascendente, né? O que mais você poderia falar sobre relacionamentos nessa fase? Na verdade, a Vênus é muito importante e a Vênus fala tanto sobre dinheiro, valores, quanto relacionamentos, quanto autoestima. Mas, pelo fato, como eu já falei, de nós estarmos com o ascendente em Libra, a roda da fortuna em Libra e alguns outros aspectos, a gente vai provavelmente dedicar muito tempo para relacionamentos, tá? Como é que vão ser esses relacionamentos? O que flui nesse relacionamento? São características de Gêmeos, ou seja, não está na hora, assim, para fluir o relacionamento, de fazer cobranças, de ficar discutindo a relação de maneira profunda. Está na hora de você pegar e se divertir de uma forma leve, jogar um jogo de cartas, assistir um filme e conversar, porque a atração entre as pessoas vai ser uma atração mental, né? Embora não seja exclusivamente mental. Nesse momento, nós estamos com vários indicativos de que há um grande um aumento na libido, né? Um aumento na atividade sexual. Só que essa atividade sexual, ela tá mais tipo assim para descarregar coisas, ou talvez como curiosidade, né? Ela tá muito assim, daquele tipo do ficante. Então, por exemplo, se você está solteiro, nesse período vai ser muito provável que você fique, um dia fica com um, outro dia fica com outro, não sei o que, sabe? Porque Vênus Gêmeos é assim. Quando a Vênus está em Gêmeos, a Vênus é curiosa. Então ela passa de um amor para outro e ela vai experimentando várias opções. E então Gêmeos, ele não tem tanto essa questão da fidelidade. Podem estar surgindo nesse momento muitas questões emocionais que vão trazer desafios para os casais, né? Então, assim, as emoções, como você falou no início, estão turbulentas e pode ser um momento de conflitos nos casais. Então, os relacionamentos vão estar importantes, mas isso não quer dizer no sentido de que você vai dedicar atenção para ele, não é o sentido de que seja uma coisa fácil, mas que vai ser uma coisa muito presente durante essa alunação. Muito atentos, então devemos estar a evitar DRs, né? Discutir a relação e resolver remexer com situações que profundamente ficaram escondidas, porque isso pode trazer dificuldade de se chegar a um consenso. É isso, Cristina? É verdade. Agora é mais na questão de realmente, curtir a vida, saborear os pequenos detalhes, né? Touro fala muito dos 5 sentidos, do toque,
de repente você ter aquele momento de você ter uma xícara de chá quente, parar e relaxar, coisas simples do dia a dia vão trazer essa aproximação e principalmente uma conversa que engrena. O mais importante para o relacionamento fluir é conversar, se comunicar, é a questão mental, porque a mente vai estar muito calma, tá tranquila, vai estar com aspectos assim, Mercúrio está domiciliado, fazendo um trígono com Saturno, que dá para ele estabilidade, uma mente clara, lógica. Então esse Saturno está trazendo fatos, coisas concretas e na verdade a mente vai estar bem aspectada, né? E se você investir se você quiser seduzir uma pessoa, se você falar assim, vou ganhar essa pessoa, essa menina aí, só no papo, e provavelmente vai, porque no momento você ganha no papo. E se a conversa não rola, não engrena, aí também o resto também não vai engrenar. Muito bom. E aí você encontrou esses planetas, mas esses planetas, né, você não estavam fazendo nenhum aspecto difícil com seu mapa natal e correu tudo bem, o que vai acontecer? Provavelmente isso vai perpetuar, porque a energia de Touro é uma energia de continuidade, de permanência, de estabilidade. Então, assim, se aquilo estiver fluindo bem, o que vai acontecer? Provavelmente isso vai perpetuar, porque a energia de Touro é uma energia de continuidade, de permanência, de estabilidade. Então, assim, se aquilo estiver fluindo bem, se você estiver feliz com aquilo, provavelmente aquilo vai continuar. Por outro lado, se você estiver passando por muitas mudanças, revoluções, transformações, se você estiver passando por desafios, provavelmente esses desafios também vão continuar. Touro, pode ser 20, 21, 22, né? Por aí. Se você tiver algum planeta, se você tiver alguma casa naquele aspecto, nesse grau 21 de Touro, aí você vai sentir os efeitos de uma forma mais intensa do que outras pessoas. Então sempre é bom você olhar o que você tem nesse grau. Essa lua nova é o momento em que Sol e Lua ficam juntos, em conjunção, exatamente no mesmo grau, né? E a lua nova significa um momento de fazer um plantio de uma coisa nova. E nesse momento, esse plantio significa tomar uma decisão, fazer uma escolha, por causa de Vênus, uma escolha, que é uma escolha que vai te aproximar do seu propósito de vida, de um caminho de crescimento, vai te aproximar de algo que é bom, que vai fazer você se expandir e crescer para o seu futuro. E para fazer essa escolha, né, você provavelmente vai entrar em contato com uma ação inesperada. Marte fazendo sextil com Urano. Isso significa o quê? Uma ação, alguma ação, uma atitude que vem de forma inesperada, repentina, surpreendente. Alguma coisa errática que de repente te pega de surpresa e essa coisa faz uma reviravolta na tua vida. E essa reviravolta vai te dar pelo menos duas opções. Então aí você vai ter essa opção. Ou você fica no estado que você está e permanece, ou então você entra na energia de Urano e você arrisca para crescer, para expandir para o futuro. E o que é que você vai fazer? Você vai ter que aproveitar esse dom, que a sua mente está racional, lógica, se basear em fatos, em coisas concretas, como o Touro faz. Touro vai tomar o tempo dele para tomar essa decisão e a decisão que Touro tomar certamente vai ser uma decisão bem fundamentada, vai ser. E aí você vai ter que trabalhar duro naquilo. É uma coisa que vai exigir um esforço muito grande e um trabalho árduo. E é um trabalho
que pode parecer monumental. Então, um tema que aparece para esse trabalho que vai acontecer é que isso é como se fosse um trabalho de herói. Sabe aquelas histórias de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules? E um herói que é muito importante também na mitologia é Perseu. Então, o Sol, nesse momento, está alinhado com a estrela Capelos, que é a estrela que fica na espada da constelação de Perseu. É muito interessante que esse Sol esteja na constelação de Perseu agora, por causa do tema do herói, que essa alunação vai despertar o herói. Muito bem, então a Lilith, né, que é essa nossa necessidade de empoderar, o que é que ela pede para nós? A Lilith é uma parte nossa que a gente reprime, porque a sociedade não aceita. Então, se a gente deixar os nossos instintos, nosso lado selvagem, alinhado com as leis da natureza florescer, é difícil a convivência social. Então, para que a Lilith possa viver de uma forma autêntica com ela, né, aquilo que é autêntica com os impulsos dela, ela tem que pagar o preço do isolamento. E esse foi o preço que pagou Medusa. Medusa era uma sacerdotisa, né, do templo de Atenas, que era uma mulher lindíssima, com dentes bonitos, mas que ela andava e chamava muita atenção dos homens, né? E uma vez, quando ela estava como guardiã do templo de Atenas, Netuno entrou dentro do templo e Netuno teve estuprou ela, fez um ato de violência sexual, ela não conseguiu parar Netuno, e quando Atena soube daquilo, ficou muito brava, porque falou, você deveria ser a protetora, a guardiã, você não protegeu o templo, mas você profanou porque teve relação sexual dentro de um templo, do templo de Atenas. Então Atenas amaldiçoou ela, transformando ela numa figura monstruosa que tinha serpentes na cabeça, com garras de javali, com presas de javali, unhas compridas, e toda vez que ela olhava para uma determinada pessoa, a visão era tão pavorosa, tão horrenda e assustadora, que a pessoa era transformada em pedra. E aí a Medusa, né, foi então castigada por ter sido vítima, né, dessa assédio sexual. Por isso que a Medusa é tida como um símbolo do feminismo, né? E ela foi então expulsa do templo de Atenas, e para não poder olhar para ninguém, que a imagem dela era repulsiva, ela se isolou, ficou à margem da sociedade, né? E Perseu era filho de Júpiter com uma mortal e recebeu a tarefa de matar a Medusa, de trazer a cabeça da Medusa, né? Então, Perseu sabia que ele tinha autoconfiança, ele conhecia seus talentos, né? Mas sabia que isso era uma tarefa que ele sozinho não precisava. Isso é uma característica também do touro, né? Que é uma pessoa forte, mas que sabe que ele pode contar com a ajuda dos outros, ele precisa contar com a ajuda dos outros, né? Então, por exemplo, nesse momento é importante também você saber pedir ajuda. E nesse momento, quando você tiver que lidar com um trabalho muito forte, muito intenso, é bom também poder contratar funcionários, tá? Propenso para isso. Mas voltando para a história de Perseu. Perseu, então, pediu ajuda. O que ele fez? Ele foi até os deuses e a deusa Atena deu para ele uma espada, que é representada por onde está a conjunção do Sol, a estrela que faz a conjunção com o Sol. Deu para ele um escudo. Ele também ganhou dos deuses um elmo, um capacete que fazia com que ele ficasse invisível. E Mercúrio deu para ele sandálias, que eram sandálias com asas. E essas sandálias permitiam que ele voasse. O outro presente que ele ganhou dos deuses foi um saco chamado algol, e nesse saco ele poderia colocar a cabeça da Medusa, e aí o olhar da Medusa ia ficar
dentro do saco e ele não seria transformado em pedra, em estátua de pedra. Então Perseu, munido de todos os auxílios, foi atrás da Medusa. E quando ele chegou no local onde ela habitava, a Medusa encontrou ele primeiro e desferiu uma flecha contra ele. Então ele pegou e orou, se escondeu, se refugiou e falou assim: como que eu vou me defender de uma flecha sem poder olhar? Como é que eu vou atacar se eu não posso usar os meus sentidos, né? Então ele orou para a deusa Palas Atena, que é a deusa da guerra e da estratégia, e ela inspirou ele. Ele recebeu uma inspiração divina de usar o escudo, que um lado do escudo era bem polido, como um espelho, para poder ver onde a Medusa estava, sem olhar diretamente, sem ser transformada em estátua de pedra. E quando ele olhou ela, ele pegou essa espada e cortou a cabeça, decapitou a Medusa. E quando ele fez isso, ele de alguma forma liberou a Medusa daquele sofrimento, daquela vida que ela estava tendo de dor, né? E ela pôde surgir, né, na forma dos seus 2 filhos. Ela estava grávida de Netuno, né? O ato sexual fez com que ela estivesse grávida. E ela teve filhos gêmeos. Os gêmeos de Medusa são o cavalo Pégaso, que é um cavalo alado, branco, e o gigante Crisaor. E depois que terminou de matar a Medusa, de decapitar, ele colocou a cabeça da Medusa dentro desse saco, né? E saiu voando em direção à casa dele, à ilha onde ele morava. Nesse caminho, enquanto ele estava voando, ele se deparou com um rochedo próximo, né, de uma praia, em que ele viu uma belíssima donzela, toda acorrentada. E aí, ele, quando olhou aquela donzela, foi amor à primeira vista, ele ficou apaixonado pela donzela. Então ele continuou voando, né, com as sandálias aladas, se aproximou e perguntou para ela qual era o nome dela e por que ela estava acorrentada. Então a donzela respondeu que o nome dela era Andrômeda, ela era princesa de um reino e ela estava acorrentada como um sacrifício humano, para poder apaziguar os deuses. A mãe dela era uma mulher muito bonita e houve muita beleza, muita vaidade, fez com que a vaidade dela ofendesse os deuses. E aí os deuses castigaram o reino da mãe dela com um monstro marinho, um cetáceo, uma baleia, um monstro marinho imenso, que vinha e derrubava os barcos, e matava os pescadores, e esse monstro estava causando destruição no reino dela. E eles consultaram um oráculo, e a única forma de fazer com que o monstro marinho parasse com a destruição era oferecer um sacrifício humano. Então ela estava lá se colocando, sem ter feito nada de errado, morrendo para que outras pessoas pudessem viver. Então Perseu ficou muito tocado com isso e já anunciou que ele havia matado a Medusa e que ele era filho de Júpiter e que ele poderia matar também o monstro marinho. Então ele se dirigiu voando até onde morava o pai da Andrômeda e perguntou a ela: se eu matar esse monstro marinho, você me dá a sua mão em casamento, a mão da Andrômeda em casamento? O que o pai da Andrômeda consentiu. Então ele voltou, tirou a Andrômeda lá de todas as correntes, tirou ela do rochedo, levou ela para a terra firme, ela ficou segura, estável, protegida. E aí Perseu foi atrás do monstro marinho e uma luta, um trabalho de muita luta, um trabalho de herói realmente, ele usando a espada conseguiu finalmente matar esse monstro marinho e voltou para o terreno avisando para o rei que ele tinha finalmente matado o monstro marinho. E quando ele fez isso, então o rei consentiu que ele se casasse com Andrômeda
e os dois se casaram e foram felizes para sempre. E depois que os dois já estavam casados, felizes para sempre, Perseu levou então a cabeça da Medusa para quem havia encomendado ele, e atualmente a cabeça da Medusa serve como um amuleto para a deusa Palas Atenas. Então essa é a história do nosso herói, e esse é o motivo, né? Alguma coisa que vai fazer você se motivar a trabalhar duro, porque vai haver essa recompensa. No final você acaba, no caso como Perseu, né? Um casamento, um comprometimento de longo prazo, leal, fiel, eles foram casados felizes para sempre. E bom dia! Então, essa lua nova em Touro está muito interessante. Realmente tem muitas oportunidades. Para começar, essa lua nova já inaugura um período em que nós vamos ter planetas retrógrados. Por exemplo, Plutão ficou retrógrado no final do mês passado. No dia 23 de maio é a vez de Saturno ficar retrógrado e no final do mês Mercúrio ficará retrógrado. Então vai parar esse movimento de fazer coisas novas, de seguir adiante, e vai dar uma pausa para fazer uma revisão daquilo que já se iniciou, né? Então vai haver uma revisão dos assuntos relacionados a Plutão, aos assuntos de Saturno e também a parte de comunicações, mensagens e fala, e temas de troca, que são temas de Gêmeos, né, de Mercúrio. Bem, outro ponto muito interessante nessa alunação é a questão de que nós vamos ter uma lua especial. Primeiro, a lua, nesse momento, está fazendo conjunção com Lilith, né? E está trazendo à tona para que a gente possa olhar, vamos dizer, o lado escuro da lua, as sombras da lua. E aquela parte, aquelas coisas que não são socialmente aceitas, as nossas sombras, raiva reprimida, dores que a gente não tem coragem de olhar, né? Para que a gente possa olhar para essa ferida, olhar para essa dor, reconhecer e finalmente dizer: isso é uma parte de mim que eu não estava olhando, e eu posso agora tentar perceber ela de uma forma mais ampla e integrar essa parte de mim. São dores que, como não agradam as pessoas, como não é socialmente aceito, elas ficaram desconectadas. E agora a gente tem a oportunidade de olhar para elas, reconhecer a presença delas dentro de nós e poder integrar, né? Perceber de uma forma correta, ter uma melhor compreensão para que isso possa ser integrado dentro da gente, né? E para poder reconhecer essa dor, em primeiro lugar, eu tenho que ser muito verdadeiro, muito autêntico e poder identificar que realmente essa dor existe dentro de mim, que eu estava negando, que eu estava reprimindo, que eu não queria olhar. Então essa lua vai trazer essa oportunidade para a gente. A lua lida com as nossas emoções e em Touro a lua está exaltada. E além de estar exaltada, daqui a 2 semanas nós vamos ter a lua cheia. No momento a lua está nova, não tem lua no céu, mas daqui a 2 semanas a lua vai estar cheia. E como a lua vai estar fazendo oposição a Lilith, vai ser uma super lua. A lua pode atingir um tamanho de até 20% maior do que a lua atual. E além disso, essa lua, que vai ser uma super lua, também será um eclipse lunar. Uau! Então a energia da lua, a energia das emoções vai estar bem ativada. E em Gêmeos está pedindo o quê? O que ela quer? Ela quer compartilhar. Então, nesse período, procure ser fácil, procure ser simples com as pessoas, com as situações, nada de ficar criando coisas muito rebuscadas.
E essa Vênus, ela vai estar fazendo conjunção com o nó do norte, que indica o nosso propósito de vida, o nosso caminho de crescimento. Então, essa busca pela troca, pelo compartilhar de ideias, a conversa, a comunicação, talvez pequenos deslocamentos, transportes, ter várias opções, né? Ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso pode te aproximar dessa sua missão, do seu propósito de vida, daquele seu caminho que traz crescimento pessoal para você. A Vênus em Gêmeos, como eu falei, traz variedade. Então, o que pode acontecer? Nesse momento, você pode ter talvez uma fonte adicional de renda que seja temporária e que faça com que você, durante essa alunação, desfrute talvez de duas fontes de renda. Ou você pode ter talvez dois hobbies, duas fontes de prazer. A Vênus, ela gosta de quê? Ela gosta de boas roupas, de uma boa comida, da beleza. Então você tem que ter cuidado com o excesso de beleza. O que é esse excesso de beleza? É uma vaidade. Ficar um aumento de vaidade, um aumento na gula, um aumento na comida, né, da gula, um aumento na bebida alcoólica, um aumento de vícios que entorpecem, um aumento de preguiça, pode acontecer compras compulsivas, por exemplo, você sentir alguma coisa emocional, instintiva, algum instinto primário, básico, né? E de repente comprar por impulso uma coisa que você vai usar uma vez e não vai usar nunca mais. E que de repente você vai dar conta, isso daí eu poderia ter feito de outra forma, joguei dinheiro fora, desperdicei. Pode trazer emoções muito desafiadoras, né? E essas emoções desafiadoras também vão estar sendo representadas por uma quadratura entre Lua e Saturno. Então a Lua vai trazer uma nostalgia e uma memórias do passado, de acontecimentos, né? De memórias, lembranças. E Saturno pede o quê? Saturno é o senhor do tempo, pede para que você se mantenha no aqui e agora. Vai ser um pouco difícil, né? Talvez você tenha que envolver com situações que sejam limitantes, obstáculos, pode dar uma melancolia, pode dar uma tendência para depressão, alguma coisa que você tenha dificuldade de digerir aquela emoção. Então, o desafio nessa alunação vai ser basicamente com essas questões relacionadas às emoções, relacionadas a controle, a poder, a dominação. Esses vão ser temas difíceis nessa alunação. E os excessos, de um modo geral, principalmente excessos de vícios, excessos de sonhos, excessos de ilusões, tudo isso tem que ser trabalhado com cuidado. Mas, como você sabe, né, Deus nunca dá o frio sem dar o cobertor. Então, nós vamos ter aspectos benéficos aqui nessa alunação. Plutão está fazendo um trígono com a Lua, trazendo para nós a possibilidade de matar, eliminar, expurgar, expulsar, porque a Lilith foi expulsa, expulsar, eliminar aquilo que é tóxico, aquilo que não serve mais para a gente, aquilo que a gente ainda mantém porque a gente sente um vazio dentro da gente. E a gente acha que se a gente acumular determinados bens, se a gente acumular dinheiro, se a gente for possessivo com relação a uma pessoa, que aquilo vai preencher essa ausência, esse vazio. Mas essa ausência, esse vazio só pode ser preenchido por você, né? Então, esse Plutão vai fazer com que você reveja, porque Plutão está retrógrado, reveja aquilo que você tem, que precisa ser eliminado, que não está ressoando com você, que não é a sua verdade. Porque Plutão quer investigar
qual é a verdade, investigar aquilo que é honesto, verdadeiro, autêntico. Então é isso que Plutão vai estar te pedindo. E nessa medida que você investiga o que é autêntico, você vai estar botando para fora os seus talentos, os seus dons, suas habilidades, e à medida que você for fazendo os seus talentos, você vai sentindo coisas que você pode fazer e você vai aumentando o seu poder pessoal. Eu sou capaz de sobreviver sozinha. Eu sou capaz de lidar com as minhas emoções. Eu sou capaz de dizer não para determinadas coisas que não me são mais úteis. E isso vai dar uma necessidade de empoderamento, e essa necessidade de empoderamento vai trazendo também esse poder, uma autoconfiança. Então, esse é o momento que vão acontecer esses testes, né? Para que você se fortaleça. Você precisa fazer. Porque se você não fizer esse esforço agora, você não vai botar os seus talentos para fora. Você não vai ganhar corpo, você não vai ganhar musculatura. E você vai precisar ter corpo, ter forma, ter musculatura. As situações de eliminação de pestes, dedetização, desintoxicação, cuidado com a saúde do seu fígado, cuidado com os seus vícios e aproveite para levar a vida de uma forma rindo, leve, né, descontraída, com mais leveza, e seja leve, compartilhe, converse e desfrute de vários benefícios dessa alunação.